Então vamos aqui analisar esta imagem. Temos uma tomografia computadorizada do tórax, corte axial, janela de pulmão. E observem essas opacidades semelhantes a árvores em brotamento. Observe aqui, opacidades ramificadas e com pequenos nódulos nas pontas. Observe em várias regiões. Aqui é uma região normal. Observe como os vasos se comportam nessa região. E aqui observe que nós temos vasos e temos essas opacidades semelhante a galhos de árvore em brotamento. Então essas são as opacidades com o padrão de árvore em brotamento. E elas podem ter várias causas, mas ocorrem principalmente em bronquiolite, seja infecciosa ou não infecciosa, e no nosso meio é bastante frequente em tuberculose em atividade, isto é, disseminação endobrônquica da tuberculose. E nada mais é do que bronquíolos dilatados preenchidos por secreção. Então, qualquer doença da árvore respiratória, das vias respiratórias, que produza muito secreção e que essa secreção fique impactada dentro dos bronquíolos, acaba levando aí a esse padrão de opacidades do tipo árvore em brotamento. Vamos ver aqui nesse esquema uma doença bronquiolar. Nós temos o bronquíolo normal, ele vai se bifurcando aqui dentro do lóbulo pulmonar secundário, né, os septos interlobulares, aqui a superfície pleural, e observe aqui que o acúmulo de secreção dentro dos bronquíolos acaba levando à dilatação dos mesmos e acaba desenhando esses bronquíolos com extremidades dilatadas, dando esse aspecto de árvore em brotamento. Desse outro lado também. Temos que lembrar que isso não é patognomônico de doença bronquiolar, porque se você observar bem, as artérias pulmonares dão ramos que seguem aí os bronquíolos. Portanto, se você tiver algumas doenças de vasos menores, de ramos menores de artérias pulmonares, podem ocasionalmente se dilatar e imitar a árvore em brotamento. Isso nós vemos ocasionalmente em metástases, disseminação, embolia metastática, né? Disseminação hematogênica de metástase na forma de embolias metastáticas. Às vezes dá um padrão muito semelhante à árvore em brotamento, exatamente por esse motivo, que os vasos seguem aí os bronquíolos. Mas a grosso modo, de maneira geral, as doenças bronquiolares, as doenças que produzem muita secreção brônquica, como as bronquiolites, que podem ser infecciosas, podem ser alérgicas, podem ter outras etiologias, doenças, por exemplo, como a fibrose cística e outras doenças bronquiolares darão aí padrão de opacidades em árvore em brotamento. E também a tuberculose pulmonar, a disseminação broncogênica, né? Geralmente uma caverna se abre num brônquio e essa secreção acaba se disseminando pelos brônquios e bronquíolos, ocupando os bronquíolos, dilatando esses bronquíolos e dando esse aspecto aqui de árvore em brotamento. São as principais causas desse padrão. Aqui temos outra imagem, parte de uma tomografia computadorizada do tórax, corte axial, janela de pulmão. Esta área toda normal, você vê os vasos, você vê os brônquios. Esta área aqui normal também, segmento superior do lobo inferior direito, você vê aqui a fissura, você vê os vasos. E aqui você vê brônquios já dilatados na periferia, você não deveria ver mais brônquio nessa região, parede já espessa e opacidades com aspecto de árvore em brotamento. Observe como realmente parece uma árvore em brotamento. Então,
caso aqui de opacidades do tipo árvore em brotamento, possivelmente disseminação broncogênica de alguma doença infecciosa. No nosso meio, a primeira hipótese seria tuberculose ativa com disseminação endobrônquica. Aqui uma outra coisa que pode se fazer, você pode pegar a tomografia em alta resolução e fazer o MIP dessa tomografia. Essa é uma orientação muito importante para os técnicos, tecnólogos e biomédicos. Ocasionalmente, para facilitar a visualização das opacidades em árvore em brotamento, como aqui, o que você faz? Você pega a imagem da tomografia de alta resolução, que foi feita uma aquisição volumétrica, então os cortes muito finos, e você reconstrói usando a técnica MIP. E você reconstrói com cortes mais grossos, aí, mais ou menos de 20 ou 30 milímetros, só que usando a técnica MIP, porém usando o filtro duro. Você mantém todos os parâmetros de filtro da tomografia de alta resolução, só que aí você reconstrói com cortes espessos de 20 milímetros ou de 30 milímetros e utilizando a técnica MIP. Aí fica desse jeito aqui. Os vasos ficam bem desenhados, é muito bom para diferenciar vaso de nódulo. Os vasos ficam bem desenhados e a opacidade do tipo árvore em brotamento, com padrão de árvore em brotamento, ela fica muito evidente. Veja aqui como fica bonito, como fica evidente esse tipo de opacidade. Ocasionalmente, quando você faz exames e tem essas opacidades, mas elas são muito tênues, muito pequenas, difícil de visualizar, e esta forma de reconstrução é fundamental, passa a ser fundamental para identificarmos essas opacidades, ok? Então, sempre lembrar disso. Se surgirem opacidades que sugiram aí a possibilidade de opacidades com padrão de árvore em brotamento, você deve fazer isso. Fazer a reconstrução MIP com cortes espessos usando as imagens da alta resolução. Vamos ver novamente as imagens das opacidades do tipo árvore em brotamento. Então, neste vídeo era isso. Nosso objetivo era mostrar as opacidades em árvore em brotamento para você conseguir identificar com clareza, citar algumas causas importantes, como as bronquiolites infecciosas, como a tuberculose com disseminação endobrônquica e as doenças das vias aéreas, como, por exemplo, fibrose cística, as bronquiectasias, etc. E também lembrar aos profissionais que fotografam os exames essa possibilidade da reconstrução MIP para identificar melhor as opacidades do tipo árvore em brotamento. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.